E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas e eu as respondo em vídeo. Aí você vem aqui nos comentários desse vídeo, faz uma nova pergunta para que eu responda na semana que vem e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos que a gente vai abordar a partir de agora e também para fazer o seu questionamento para a semana que vem. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, tá? E nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão até de alguns campeonatos europeus. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, ele está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Jonathan Campos. Esse time não consegue propor o jogo, tem que fechar a casinha. Todos os times entregam a bola para o Cruzeiro, ele roda, não produz nada, entrega e no contra-ataque é gol do adversário. Todo jogo é assim. O estilo reativo de Mano, Filipão e Adilson não seria a melhor opção, visto a improdutividade do ataque e fragilidade da defesa? Jonathan, obrigado pela pergunta. Eu vejo muita gente repetindo isso, né? Que o Cruzeiro tem que fechar a casinha, jogar na retranca, tem que jogar por uma bola, como a maioria dos times que enfrentam o Cruzeiro também joga. Só que aí eu vou fazer um questionamento muito simples. E quem disse que o Cruzeiro não é um time reativo? De onde vocês tiraram que o Cruzeiro hoje é um time propositivo? Na época do Felipe Conceição, a gente era. O Cruzeiro era um time que tentava atacar sempre, o Cruzeiro estava sempre buscando a vitória. Com o Mozart, não tem sido, tá? E o Mozart até tinha a fama de ser um técnico um pouco mais ofensivo, pela forma como ele tinha armado principalmente aquele CSA na última temporada, mas no Cruzeiro ele essencialmente propõe um futebol reativo. Vamos pegar como exemplo aqui os dois últimos jogos, tá? O cacete que o Cruzeiro tomou de 3-0 pro Avaí e essa derrota contra o Remo. Qual foi o momento em que o Cruzeiro finalizou pela primeira vez no gol do adversário? Com mais de 20 minutos de partida e depois que a gente já estava perdendo. Antes do Cruzeiro tomar o gol, ele nem pensou em atacar. Ele ficava fazendo aquele jogo aleatório, tocando a bola de forma improdutiva ali, rezando para aparecer uma bolinha parada e achar um gol cagado. E a resposta para sua pergunta se o futebol reativo não é a melhor opção para esse time do Cruzeiro, tá nos resultados. A gente tá jogando futebol reativo e não tá ganhando de ninguém. Por quê? Porque o ataque é ineficiente, como você bem pontuou, e a defesa é extremamente frágil, como você também pontuou, tá? Então as suas conclusões eu concordo plenamente, mas os meios não. E se a gente quiser resgatar, em algum momento o Mozart até escalou o Cruzeiro de uma forma um pouco mais ofensiva, né? Por exemplo, ele botou o Giovanni Picolomo de segundo volante, apenas um volante, que naquela ocasião contra o Botafogo, por exemplo, foi o Nonoca, e o Cruzeiro tomou 3 gols. Tomou 3 gols porque a frente da defesa estava desprotegida? Não, tomou 3 gols por falhas individuais dos caras da defesa. Então eu não acho que o problema do Cruzeiro hoje seja jogar de forma muito ofensiva, porque a gente não joga. O problema do Cruzeiro é o excesso de erros individuais e aí a gente pode pontuar aquelas questões emocionais, a falta de confiança, os problemas financeiros, essa dificuldade que o clube está vivendo como um todo, né? E a gente pode colocar também na falta de qualidade de alguns jogadores, porque tem caras do Cruzeiro aí, por exemplo, o Rômulo. O Rômulo é um bom jogador. Ele jogou 10 anos no futebol italiano, mas ele já está no final de carreira. Ele não está rendendo bem nessa Série B, como jogou lá no início aqui na chegada ao Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Na última partida, a gente tomou o gol por quê? Porque o Rômulo não estava fazendo o papel dele. Ele erra o passe, não marca o cara finaliza livre e acerta aquele belo chute lá na gaveta. É claro que ele não foi o único culpado. A gente pode falar também do erro do Felipe Augusto, que não cobriu o lateral que passou nas costas dele, né? Era um setor que ele deveria cobrir. Então o Cruzeiro tem falhas táticas, tem falhas de posicionamento, e aí a gente pode botar um pouco também na conta do treinador, que não está sabendo orientar bem os jogadores, mas eu não abraço essa falácia de que o problema do Cruzeiro é jogar um futebol ofensivo. Na época do Felipe Conceição, a gente até poderia fazer essa consideração, que o time subia e não sabia se recompor. E aquilo que o Mozart fez contra o Avaí, né, botando Ariel Cabral para jogar de zagueiro, o Felipe Augusto que é um ponta ruim para jogar de lateral, aquilo ali, gente, não foi ser ofensivo. Aquilo ali foi ser louco, tá? O Cruzeiro não tem uma proposta ofensiva. E é só a gente ver que quando precisa buscar resultado, o que que o Mozart faz? Ele enche o time de atacante. Aí fica um monte de atacante lá na frente e a bola não chega nesses atacantes. Por quê? É um técnico que parece não entender muito bem os mecanismos necessários para o time ir com essa bola da defesa para o ataque. Até o momento o trabalho do Mozart é uma grande porcaria. A verdade é essa. Tá? Então se ele encheu o time de zagueiro, de volante, ele jogou um tempo até com 3 zagueiros, né? Tentou fazer isso, também não deu
grandes resultados, encher o time de jogador defensivo para tentar fazer um gol de cagada é uma coisa que a gente já está acostumado a ver o Cruzeiro fazer. O Cruzeiro caiu assim em 2019, o Cruzeiro não subiu assim em 2020 e em 2021 a gente já está fazendo isso, por mais que muita gente ainda não tenha entendido. O PMG Master Games pergunta: estava vendo a entrevista do Luxemburgo de 2015 falando que ia dar chance aos jogadores da base. Além de ser um técnico de renome, caso aconteça do Mozart pedir demissão, seria um bom nome para o Cruzeiro, sendo que houve especulações nas últimas horas. PMG, obrigado pela pergunta. Realmente está rolando essa conversa de que o Luxemburgo é o plano A da diretoria do Cruzeiro caso o Mozart decida pedir demissão, né? Essa notícia saiu originalmente no portal UOL e depois o pessoal do jornal O Tempo também confirmou a informação. A gente olha para o Vanderlei Luxemburgo e naturalmente vai lembrar daquele Vanderlei Luxemburgo lá de 2003, que foi o melhor treinador que eu vi no Cruzeiro em qualquer época. Só que aquele Vanderlei Luxemburgo, ele não existe, tá? Pra mim, inclusive, aquele Vanderlei Luxemburgo, que era um puta treinador, ele morreu no Real Madrid. Quando ele saiu do Real Madrid, ele desencanou e ele nunca mais conseguiu se achar no futebol como era. Você sabe me dizer qual foi o último trabalho realmente muito bom do Vanderlei Luxemburgo? Eu acho que é no Santos em 2004, antes dele ir pro Real Madrid. Se alguém não lembra, o Luxemburgo teve uma passagem pelo Cruzeiro em 2015, né? Em 19 partidas o time ganhou apenas 6. E se não fosse o glorioso Mano Menezes vir pro Cruzeiro naquela situação, a gente corria um risco muito grande de ter caído naquela temporada. Porque a cada rodada o time era pior. Era muito parecido com essa situação que a gente tá vendo agora do Cruzeiro do Mozart, tá? O que é que o Vanderlei Luxemburgo ele poderia agregar ao time do Cruzeiro? Ele é um cara muito experiente que normalmente consegue dar um choque inicial ali no grupo, então eu acho que se o Cruzeiro contrata o Luxemburgo, a gente até conseguiria ali um princípio de reação, daria um indício bom. O problema é, o trabalho dele durante a semana, o tempo vai passando e a gente vê que as coisas não funcionam, porque o Vanderlei Luxemburgo hoje, ele não é um bom treinador. E muita gente se apega àquela campanha dele no Vasco em 2019, né, quando o Vasco ficou ali no meio de tabela, não foi para lugar nenhum, mas não foi rebaixado, e falavam aquilo: nossa, que trabalho maravilhoso que o Luxemburgo fez. Ele fez aquilo que ele tinha que fazer, moçada, pelo amor de Deus. O time do Vasco, com o orçamento que tem, não é um time que deveria brigar para cair todo ano, tá? Por mais que tenha muitos problemas financeiros. E aquela temporada 2019, a gente lembra muito bem, porque foi o ano que a gente caiu, tinha muito time ruim na Série A do Campeonato Brasileiro. E por que o Cruzeiro foi rebaixado? Porque o Cruzeiro não ganhou de nenhum dos times que foi rebaixado junto com ele. Vocês lembram disso? A gente foi uma porcaria e o Vasco conseguiu uma ou outra vitória e por isso se salvou. Não tem grande mérito nenhum no que o Luxemburgo fez. Em 2020 ele pegou o Palmeiras no início do ano e aí muita gente vai exaltar, mas ele usou a categoria de base e eu acho ótimo isso aí, eu defendo pra caralho o uso da base aqui. Só que ele usou a base porque ele quis? Não, ele usou a base porque foi uma coisa que a diretoria impôs. O Palmeiras vinha de muito tempo com um monte de jogador bom na base, os caras que ganhavam todos os títulos na categoria de base e os técnicos nunca botavam pra jogar. O seu Filipão, o seu Mano Menezes, todo mundo que passou lá não botava os moleques. A diretoria falou assim: ô Luxemburgo, vai ter que usar esses garotos e pronto, não tem opção, nós não vamos contratar, beleza? Ele aceitou, porque ele estava em baixa. Ele consegue ganhar o Campeonato Paulista num sofrimento desgraçado, tendo um time muito melhor que o do Corinthians. E para quem gosta de futebol retranqueiro, hoje o Vanderlei Luxemburgo é um cara que faz um futebol retranqueiro, tá? Então eu acho que em campo ele não agregaria muita coisa pro time do Cruzeiro, ele não faria muita coisa diferente. Eu não consigo olhar pro Luxemburgo em 2021 e falar assim, ó, esse cara vai resolver os nossos problemas. É natural traçar uma comparação com o Filipão, que veio pro Cruzeiro no ano passado e foi muito importante pra gente não cair pra Série C. Mas o Filipão vinha de bons trabalhos recentes. O Filipão tinha ganho 3 anos seguidos o campeonato chinês e tinha ganho o Campeonato Brasileiro em 2018, né? 2 temporadas antes. Então quando o Filipão veio pro Cruzeiro, ele não estava em baixa. Ele tinha saído do Palmeiras meio mal, é verdade, mas ele tinha trabalhos bons. E qual é o último trabalho bom do Luxemburgo, gente? É lá atrás, antes do Real Madrid. E oportunidade ele teve, hein? Ele teve oportunidade no Santos, no Atlético, no Grêmio, no Flamengo, no Fluminense, no próprio Palmeiras. O Luxemburgo rodou tudo quanto é time que você puder imaginar e ele não consegue fazer bons trabalhos. Por quê? Falta alguma coisa. Falta talvez uma questão de atualização, talvez o ego dele tenha superado e ele não consiga aceitar que ele precisa se reciclar, né? Que ele não é mais o treinador pica como ele era nos anos 90. Mas tem um ponto aí numa possível volta do Luxemburgo que é interessante, que é o seguinte: parece que o Pedro Lourenço, o Pedrinho, né, o patrocinador, dono dos supermercados BH, ele quer o Luxemburgo.
Tá? Então você vira e fala assim, ô Pedrinho, você quer o Luxemburgo? Eu quero o Luxemburgo. Então você vai bancar eventualmente o salário dele, porque a gente sabe que o Cruzeiro não tem como pagar, né? Sim, eu tô trazendo esse homem e ele vai dar certo. Beleza. E o que é que o Pedrinho vai poder ajudar? Ele vai poder colocar, por exemplo, mais uma folha de salário em dia, porque se ele puder ajudar ativamente com o ônus e o bônus dessa gestão de futebol, talvez a coisa ande. Não propriamente pelo Luxemburgo, mas pelo pacote que essa contratação poderia envolver. Então, para resumir, eu não sou favorável à contratação do Vanderlei Luxemburgo, tá? Se porventura o Mozart aceita pedir demissão e o Cruzeiro vai buscar um novo treinador no mercado, eu acho que é aquele negócio, né? O não a gente já tem. Então os técnicos que eu tentaria seriam o Dorival Júnior e o Rogério Ceni, tá? Para mim esses dois aí são técnicos melhores que o Vanderlei Luxemburgo atual. E só para pontuar uma questão sobre o Mozart, né? Que ele falou aí nas últimas duas coletivas que não vai pedir demissão, que não seria digno da parte dele pedir conta do Cruzeiro. Legal. Vocês sabem como é que o Mozart saiu do CSA em abril desse ano? Ele saiu do CSA e foi para Chapecoense, depois da Chapecoense ele foi demitido. Ele pediu demissão do CSA para ir para Chapecoense. Então por que ele não pensou que pedir demissão do CSA não seria digno, porque ele recebeu uma proposta melhor, e agora sair do Cruzeiro seria indigno? Fica esse questionamento aí para todo mundo, tá? E teve até um inscrito que mandou um comentário falando que o Mozart não pode pedir demissão, porque se ele pedir, ele não pode trabalhar em outro clube. Isso não procede, tá? O Mozart saiu da Chapecoense antes do início do Campeonato Brasileiro. Então, se ele sair do Cruzeiro, é o primeiro clube que ele trabalha, ele poderia se transferir livremente para qualquer outro clube, seja da Série A ou da Série B do Campeonato Brasileiro, ou da Série C, ou de qualquer outro lugar. Não tem nada que impeça o Mozart de pedir demissão. É só a vontade dele mesmo. O Leandro Romanowski pergunta: você acha que o Cruzeiro pode ter dificuldade para encontrar o sucessor do Fábio, assim como o Palmeiras e São Paulo tiveram? Tinham substitutos certos, mas acabaram não aguentando a pressão, apesar de terem mostrado um bom futebol quando foi preciso. Leandro, obrigado pela pergunta. Essa é uma questão muito interessante, né, cara? Porque durante os anos ali do Rogério Ceni no gol do São Paulo, por exemplo, a gente via o Denis jogando e ele entrava regularmente jogando muito bem, né? E aí quando o Rogério Ceni parou que ele tinha que ser o goleiro efetivamente, ele não conseguiu ser o goleiro titular que o São Paulo precisava, né? Foi um goleiro que sofreu bastante perseguição da torcida, coisa que também aconteceu no Palmeiras, né? Eu lembro que teve um goleiro Bruno lá que era muito criticado também, o próprio Deola, né? Outro goleiro também que era ali colocado como um sucessor e na hora que precisou não deu certo. O Palmeiras teve o Diego Cavalieri, né, que até foi uma boa reposição para o Marcos ali durante um tempo, mas depois que ele foi negociado, o Palmeiras teve dificuldade sim. E quando a gente olha para o Cruzeiro, essa questão da sucessão do Fábio, ela foi muito mal gerida, né? Por exemplo, o Rafael ficou muito tempo no banco até que encheu o saco, e eu nunca vou aceitar, eu nunca vou defender o que o Rafael fez de entrar na justiça e sair pro Atlético. Se ele tivesse buscado um acordo para sair por qualquer outro clube do mundo, eu daria toda a razão do mundo pro Rafael, porque ficar 10 anos esperando uma chance e essa chance não aparecer, é natural que vai encher o saco de qualquer um. Mais recentemente a gente tem a questão do Lucas França e do Vitor Eudes, né? O Lucas França, que entrou em alguns jogos e na minha opinião é um goleiro muito bom, que poderia sem dúvida nenhuma ser o goleiro do Cruzeiro, mas aquele negócio, né? A sombra do Fábio já fez muita gente tratar o Fábio, inclusive, como um goleiro melhor do que ele é. Aquele jogo contra o CRB, falaram que o Fábio, aquela bola que o cara bate a falta, ela desvia na barreira e entra do outro lado, falaram que o Fábio ia pegar aquela bola. O Fábio não ia nem voltar. Mas na cabeça de boa parte da torcida do Cruzeiro, o Fábio é um goleiro que não erra, né? A gente já falou sobre isso em outros momentos. Então o Lucas França acabou sendo bastante queimado pela própria torcida, foi lá emprestado pro Guarani, pode ser que volte pro Cruzeiro no ano que vem, e acho que é sim um bom goleiro. O Vitor Eudes é inadmissível o que a diretoria do Cruzeiro fez recentemente, né? Doando ele pro Marítimo de Portugal, apenas em troca aí do cara perdoar os salários atrasados que a própria diretoria causou. Então é realmente uma situação injustificável. E nesse momento a gente olha para o gol do Cruzeiro como uma incógnita, né? Porque o goleiro titular é o Fábio, o reserva imediato é o Vinícius e o terceiro goleiro é o Denives, né? Que é o goleiro do Sub-20 e foi alçado também a condição aí de terceiro goleiro do time principal. E parece que até o Rodrigo Basílio, né? Que é um goleiro muito bom também, que tem a cidade Sub-20, ele tá treinando eventualmente com o time de cima. Nesse momento eu diria para você que tem um risco muito grande do Cruzeiro sofrer
sofrer com essa reposição sim, tá? Justamente porque os caras que pareciam mais preparados para serem o próximo camisa 1 do Cruzeiro, todos eles foram embora. Inclusive sobre o Vinícius, né, que hoje é o camisa 12 do Cruzeiro, eu tô fazendo um vídeo de olheiro sobre ele que vai estar no ar aqui no canal no domingo, tá? Porque eu acho que quase nenhum torcedor do Cruzeiro conhece o futebol do Vinícius, né? Porque ele nunca jogou pelo time principal. Mas para tentar resumir a resposta, Leandro, eu acho que a possibilidade do Cruzeiro sofrer com essa reposição do Fábio, ela é muito grande. Não porque o Fábio esteja sendo, nesse momento, um goleiro excepcional, que ele não tá conseguindo ser, mas porque a torcida colocou aí na imagem dela, né, de que o Fábio é um goleiro que não falha. E qualquer falha de outro goleiro é muito mais criticada do que deveria ser. O Gabriel Elite pergunta: se o Cruzeiro vendesse todo o seu elenco atual e subisse a base para jogar a Série B, conseguiríamos pagar nossas dívidas? Nossos meninos dariam conta do tranco? Gabriel, obrigado pela pergunta. Como vocês sabem, eu defendo pra caralho o uso de categoria de base, o uso de jogadores jovens, especialmente porque os jogadores experientes, além de ganharem mais, no momento de dificuldade, eles sofrem os mesmos problemas que o jogador jovem, e o Cruzeiro é a maior prova viva disso. Esse papo de que jogador experiente aguenta o tranco na hora H é uma mentira. Agora, convenhamos que sumir com todos os jogadores experientes, né, seja vendendo, doando, rescindindo contrato, seja como for, porque acho difícil que alguém queira esses jogadores velhos do Cruzeiro. Mas se isso acontecer, se você bota só a base para jogar no meio de uma Série B com o time na zona de rebaixamento, seria uma temeridade. A chance de dar merda é muito grande. E aí o que é que você faria nesse processo? Você iria queimar uma geração de jogadores. Eu sou super defensor de fazer esse processo de limpeza mesmo e de uso da categoria de base, mas não durante o Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso tem que ser feito no início de temporada para jogar o Campeonato Estadual. Por quê? O Campeonato Estadual é o terreno onde os caras podem errar mais, os caras vão aprendendo, e quando você chega no Campeonato Brasileiro, os caras já estão num nível competitivo mais pronto, eles já estão mais adaptados ao futebol profissional, tá? Então eu sou totalmente contra que se faça isso nesse momento, nessa crise que a gente está vivendo. Mas se o Cruzeiro tivesse feito isso desde o início da temporada passada, né? Lá do início de 2020, quando a gente estava naquela draga ali, que basicamente só tinha jogador jovem. Se a gente não tivesse contratado aí esses 50 jogadores que o Cruzeiro contratou nesse período, eu duvido que a gente estaria pior do que está hoje. Porque as nossas finanças estariam mais controladas, o Cruzeiro poderia ter vendido muito mais jogadores jovens, a gente vendeu alguns no ano passado por dinheiro de pinga, e esse ano a gente inaugurou uma nova escala, né, que não é mais vender o jogador barato, agora o Cruzeiro tá dando o jogador jovem pros outros, como fez com o Vitor Eudes. E com relação a eles darem conta do recado, eles conseguirem jogar em alto nível, eu não tenho a menor dúvida de que o talento existe na base do Cruzeiro, tá? A gente tem sim qualidade. É claro que uma ou outra posição você precisa contratar, por quê? Categoria de base vive de safra. Às vezes você tem um time muito bom, mas não tem, por exemplo, um lateral direito, então você vai precisar buscar um jogador para aquele setor. Isso é uma coisa muito natural. Só que eu acho que o Cruzeiro teria sim condição de montar um time competitivo, usando jogadores jovens e gastando muito menos, mas esse não é o momento para fazer isso. O André Pimenta Orsini Machado pergunta: qual o jogador que você ficou mais animado quando foi contratado e quebrou sua cara da pior forma possível? E qual foi o jogador que fez o contrário? André, obrigado pela pergunta. Eu acho que o jogador que o Cruzeiro contratou, eu achei que ia dar muito certo, eu fiquei muito animado, e mais me decepcionou foi o Rivaldo, né, que o Cruzeiro contratou naquela temporada de 2004. Ele não ficou nem 2 meses aqui no clube, né? Quando o Vanderlei Luxemburgo saiu, ele saiu junto, e tecnicamente o Rivaldo era um jogador muito acima da média, né? Quer dizer, 1 ano e meio antes ele tinha ganho a Copa do Mundo com a seleção brasileira, sendo um dos melhores jogadores daquela Copa. Então quando ele veio pro Cruzeiro, eu fiquei muito feliz, mas infelizmente ele não produziu bosta nenhuma, foi uma grande decepção. Um outro jogador que eu colocaria num patamar parecido, né, foi o Araújo, que o Cruzeiro contratou. Era um cara que vinha de mais de 40 gols numa temporada lá no futebol japonês, mas aqui no Cruzeiro ele teve dificuldade, acabou tendo uma lesão grave também, e depois quando voltou até fez uns gols ali no Campeonato Mineiro, mas nunca foi aquele jogador que se imaginava ou que a gente queria que fosse, né? O Araújo eu acho que foi uma outra decepção. Com relação a jogadores que fizeram o inverso, eu não sei se você tá falando, tipo assim, jogador que eu não esperava nada e jogou bem, ou jogador que eu esperava alguma coisa e jogou pra caralho. Então eu vou responder as duas, tá? No caso de um jogador que eu não conhecia, eu não esperava nada e jogou muita bola, eu colocaria o Ramires, tá? Porque foi realmente a maior surpresa boa que eu tive com um jogador. Eu gosto demais do futebol do Ramires, não pra ele voltar agora, porque o Ramires é outro jogador que no final de carreira não consegue jogar em alto nível, mas eu acho que ele jogou bola demais naquele período ali, 2007 até 2009 que esteve aqui. E quem eu esperava muito e entregou muito foi o Everton Ribeiro, né? Eu gostava demais do futebol
futebol dele lá na época de Coritiba, ele sempre jogava muito bem contra o Cruzeiro, inclusive, e quando ele veio pra cá eu fiquei muito feliz e rapidamente ele já entregou aquilo que a gente esperava e até mais, né? Então eu acho que eu consegui responder todas as vertentes possíveis da sua pergunta. O Filmes Linguísticos pergunta: aonde está o zagueiro Rafael Donato, que jogou aqui no Cruzeiro e acho que marcou 2 gols contra o São Paulo? Filmes Linguísticos, obrigado aí pela pergunta, e não tem momento melhor para você fazer esse questionamento, tá? Porque o Rafael Donato atualmente está jogando no Vila Nova de Goiás e provavelmente vai enfrentar o Cruzeiro nesse fim de semana. Ele tá com 32 anos e nas últimas temporadas defendeu Bahia, Criciúma, Joinville, União da Madeira, Brasiliense, antes de chegar ao Vila Nova. E esse jogo que você citou, que ele faz 2 gols contra o São Paulo, foi a estreia do Rafael Donato, tá? Ele realmente marca 2 gols ali na sua primeira partida, lá na temporada 2012. Eu, inclusive, tava no Independência nesse jogo, né? E a gente perde por 3-2. O Donato tem culpa direta em 1 gol do São Paulo, que é o primeiro gol que ele entrega a rapadura. E nos outros 2 gols que o Tricolor marca, ele tava muito mal posicionado, ele tava meio fora da jogada. Então foi uma estreia agridoce, né? Ele entregou a rapadura na defesa e ajudou no ataque. Ele jogou outras 10 partidas pelo Cruzeiro durante esse Campeonato Brasileiro, jogou muito mal, inclusive, e ele teve contrato com o nosso clube até 2016, tá? E ficou todo ano sendo emprestado para um clube diferente, nunca estando nos planos aí das comissões técnicas. Nessa temporada, o Rafael Donato tem 24 partidas pelo Vila Nova e 3 gols marcados. Ele provavelmente vai jogar, ele é titular do time. Vamos torcer para que a lei do ex não se faça presente, né? Porque é um zagueiro que aqui no Cruzeiro foi muito mal, mas em outros lugares ele conseguiu ser útil, principalmente pela qualidade na bola aérea, né? Um maluco de quase 2 metros de altura, muito forte fisicamente, tomara que não apronte contra a gente. E por fim, o Félix Macedo pergunta: caso o Cruzeiro acabe, você seria a favor de criar o clube na última divisão do estadual ou o clube ficar lembrado apenas nos livros de história do futebol? Félix, obrigado pela pergunta. Eu não acredito que o Cruzeiro vai acabar, nesse momento nem é possível, né? Se tornando clube empresa, passa a existir a possibilidade. Mas eu acho que isso não vai acontecer, porque o Cruzeiro tem uma massa de torcedores muito grande que permite a gente enxergar alguma luz no fim do túnel. Não com essa gestão do Sérgio, obviamente, né? Para o Cruzeiro se recuperar, muita coisa tem que melhorar, tanto dentro quanto fora de campo, e eu diria que principalmente o fora de campo é que vai influenciar e vai melhorar a parte dentro de campo também. Mas eu ainda acho que um clube que tem aí, sei lá, 8 ou 9 milhões de torcedores, ele sempre vai ter um potencial de recuperação. Agora, se porventura isso acontecesse, é justamente por causa da torcida que eu acho que, se acaba o Cruzeiro Esporte Clube nesse CNPJ atual, tem que fundar outro Cruzeiro na última divisão e vamos começar esse bagulho de novo, cara, entendeu? Você tem que esgotar todas as possibilidades com esse Cruzeiro de recuperação. Eu sou totalmente contra essa ideia de, vamos decretar falência e fundar outro. Eu acho que as coisas não podem funcionar assim, até porque isso envolve basicamente você dá calote em todo mundo, né? Você fala assim, aqui ó, esse aqui não deu certo, tá muito endividado, então foda-se todo mundo que eu assinei contrato, todo mundo que eu tô devendo, porque tem muito vagabundo nessa história, tem jogador safado, dirigente e tudo mais, mas tem muita gente honesta que o Cruzeiro sacaneou também. E eu sou totalmente contra esse tipo de prática, tá? Então eu acho que você tem que esgotar todas as possibilidades. Se porventura não tiver outro jeito, falar assim aqui, ó, acabou o Cruzeiro, sede, Clube do Barro Preto, foi tudo tomado, acabou com tudo. Vai fundar outro Cruzeiro na última divisão e vamos recomeçar essa história aí, irmão. Por quê? A torcida existe. A torcida é a coisa mais difícil de um clube de futebol conseguir. Se tem torcida, dá pra ter clube. Vai ser difícil? É claro que vai. Mas olha só o tanto de maluco endinheirado cruzeirense que tem por aí. Se você bota essa galera pra fazer o tal do fundo de investimento e começar um clube do zero na última divisão do Campeonato Mineiro, com o potencial que o Cruzeiro tem de arrecadação, com a torcida que tem, não é que o Cruzeiro precisa de 500 milhões para conseguir sobrar nas últimas divisões do estadual, gente. É muito menos para você montar um time. Um clube de futebol precisa ter um monte de sede, precisa ter clube de piscina e o caralho. Um clube de futebol precisa ter um lugar para treinar, um lugar para jogar e só. E a coisa mais importante que um clube de futebol pode ter, e aquilo que dinheiro nenhum pode comprar: torcida. E isso o Cruzeiro tem, tá? Então eu não acredito que o Cruzeiro vai acabar, mas se porventura acontecer isso com o CNPJ do Cruzeiro Esporte Clube, vai brotar outro Cruzeiro na última divisão e nós vamos apoiar esse Cruzeiro também, porque a gente é cruzeirense. A gente não é um bairro, a gente não é uma sede, a gente não é um local, a gente é um sentimento, a gente é uma torcida, tá? Enquanto existir isso aí, vai existir Cruzeiro, eu não tenho a menor dúvida disso. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos temas e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo.
Valeu!